Quando as pessoas falam sobre a internet, geralmente pensam em aplicativos, sites ou plataformas de mídia social. Mas a internet não é algo abstrato, ela é física. Aproximadamente 95% dos dados internacionais trafegam por cabos de fibra óptica no fundo do oceano. Esses cabos chegam a estações costeiras específicas, passam por países específicos e se conectam a centros de dados específicos. Por décadas, a maioria dessas rotas era projetada e financiada por empresas ocidentais, frequentemente passando pelos Estados Unidos ou Europa. Isso conferiu a poucos países grande influência sobre o fluxo, destino e segurança dos dados globais. A China não quer mais depender desse sistema. Na última década, Pequim começou a construir sua própria rede global de conectividade sob o nome de Rota da Seda Digital, uma extensão focada em tecnologia da iniciativa do Cinturão e Rota. O objetivo é simples, mas de escala gigantesca: conectar a China diretamente ao resto do mundo por meio de infraestrutura que ela ajuda a financiar, construir e operar. Esse esforço não está centrado em um único cabo ou em um único país. Ele inclui sistemas de fibra óptica submarinos, como o Peace Cable, que liga a Ásia, a África e a Europa. Inclui rotas terrestres de fibra óptica pelo Paquistão e Ásia Central, além de centros de dados no exterior feitos por empresas chinesas. E cada vez mais inclui satélites projetados para fornecer acesso à internet a partir do espaço. Juntos, esses projetos formam uma nova rota global de internet que corre paralelamente à rede existente dominada pelo Ocidente, em vez de depender dela. Então, antes de julgar se isso é bom ou ruim, uma pergunta vem primeiro: o que exatamente a China está construindo e como essa nova rota de internet realmente funciona? Na última década, empresas chinesas e de telecomunicações estatais avançaram no setor de cabos submarinos, atuando como fornecedoras, proprietárias, operadoras e financiadoras de sistemas completos. Um dos exemplos mais importantes é o Peace Cable. Peace é a sigla de Pakistan and East Africa Connecting Europe. Estende-se por cerca de 15 mil quilômetros da costa da China, passando pelo Paquistão, Mar da Arábia, costa da África Oriental, Mar Vermelho até o sul da Europa. Essa rota é importante por criar uma conexão direta de alta capacidade entre China, África e Europa, evitando os centros tradicionais do Ocidente e por reduzir a distância. Os dados que viajavam entre a África Oriental e a Ásia costumavam fazer um desvio pela Europa. Com o cabo Peace, a latência diminui, as velocidades aumentam e países como Quênia, Djibouti e Egito ganham acesso mais rápido aos mercados asiáticos. Empresas chinesas ajudaram a construir ou fornecer equipamentos para dezenas de cabos submarinos em todo o mundo. No começo dos anos 2020, empresas chinesas participavam de mais de 10% dos cabos submarinos globais e quase um quarto dos novos sistemas planejados, e essa presença segue aumentando. Outro exemplo é o South Atlantic Interlink, um cabo que conecta Camarões diretamente ao Brasil. Antes disso, o tráfego de internet entre a África e a América do Sul quase sempre passava pela Europa ou América do Norte. Esse único cabo criou um corredor de dados totalmente novo através do Atlântico Sul. Para a China, essas rotas têm função específica, diminuem a dependência de pontos de estrangulamento controlados por rivais. Grande parte dos dados globais ainda transita por pontos estratégicos, como o Canal de Suez, Europa Ocidental e estações costeiras dos Estados Unidos. Esses pontos são eficientes, mas também vulneráveis. Cortes de cabos, sanções ou pressão política podem interromper o tráfego. A abordagem da China foca em redundância e controle. Múltiplas rotas e múltiplos pontos de aterrissagem significam menos pontos únicos de falha. E a outra camada nisso: cabos submarinos não apenas transmitem dados, eles criam influência. Quem constrói e financia um cabo geralmente controla a manutenção, as atualizações e os acordos de acesso. Isso envolve parcerias duradouras com governos, órgãos reguladores de telecomunicações e operadoras nacionais. Em países em desenvolvimento, projetos de cabos apoiados pela China recebem financiamentos que empresas ocidentais não oferecem. A questão não é só se esses cabos funcionam.
A questão central é o que ocorre quando cada vez mais dados circulam por uma infraestrutura criada, financiada e gerida por um só país. No entanto, apenas os cabos não completam uma rota global de internet. Quando os dados chegam à Terra, ainda precisam de um destino. Isso nos leva à próxima camada do sistema, as redes de fibra terrestres e os data centers. Quando os dados chegam em terra, eles não param. Ele se move através das redes de fibra em terra, passa por roteadores e switches e é armazenado ou processado dentro dos data centers. Essa parte da internet é tão importante quanto os cabos sob o oceano. A China entende isso, por isso a nova rota global da internet não termina na costa. Uma das principais rotas terrestres passa pelo Paquistão. Um cabo de fibra óptica agora conecta o oeste da China diretamente à costa sul do Paquistão. Isso cria o caminho de dados mais curto entre a China e o Mar da Arábia. De lá, o tráfego pode seguir para cabos submarinos em direção à África, ao Oriente Médio e à Europa. Essa rota evita completamente a Índia. Isso também reduz a exposição da China a pontos de estrangulamento marítimos que poderiam se tornar vulneráveis durante uma crise. Ao norte, a China ampliou conexões terrestres de fibra pela Ásia Central. Essas rotas conectam a China ao Cazaquistão, Uzbequistão e além, eventualmente alimentando redes que chegam ao leste europeu. Para países sem acesso ao mar na região, esses projetos proporcionam conectividade mais rápida. Para a China, criam outro corredor independente para a Europa. Na África, Sudeste Asiático e partes do Oriente Médio, empresas chinesas financiaram e construíram centros nacionais de dados, sistemas de nuvem governamentais e polos de telecomunicações. Na África, empresas chinesas construíram uma grande parte das redes de backbone e da infraestrutura digital desde 2010. Estima-se que empréstimos chineses financiaram mais infraestrutura de telecomunicações na África do que governos ocidentais e bancos multilaterais juntos nesse período. Esses investimentos trazem benefícios reais. O acesso mais rápido à internet reduz custos, apoia os serviços bancários pelo celular e amplia o acesso a serviços online. Muitos governos os aceitam porque as opções são limitadas ou caras. Porém, até cabos e rotas terrestres podem ser interrompidos. Terremotos cortam cabos submarinos. Disputas políticas bloqueiam a fibra óptica transfronteiriça. Então a China constrói um sistema de contingência sem tocar o solo. Cabos podem ser cortados, rotas terrestres bloqueadas, mas satélites não dependem de fronteiras, portos ou rotas submarinas. Por isso, a China está entrando em órbita. Por anos, a China usou satélites estrangeiros para cobertura global, mas isso mudou quando a internet via satélite virou essencial nas comunicações modernas. Regiões remotas, navios no mar, unidades militares, zonas de desastre, todos eles agora dependem de conectividade via satélite. A China não quer depender de mais ninguém para isso, então aprovou um sistema estatal de internet via satélite, projetado para igualar a escala das redes ocidentais. O projeto é conhecido como Guoang e planeja lançar quase 13 mil satélites em órbita baixa da Terra. Para colocar esse número em perspectiva, ele é comparável ao tamanho da constelação Starlink da SpaceX. O objetivo é simples: cobertura global. Satélites em órbita baixa da Terra ficam mais próximos do planeta que os tradicionais, reduzindo a latência e permitindo velocidades de banda larga. A China lançou o primeiro lote desses satélites no final de 2024. Mais lançamentos estão programados ao longo da década. Esse sistema se conecta diretamente à infraestrutura de fibra e cabo já existente na China. Dados podem sair de uma vila remota, subir à órbita, descer em estação terrestre chinesa e seguir pela rota da seda digital sem passar por sistemas ocidentais. Isso é importante estrategicamente. As redes de satélites desempenham um papel fundamental nos conflitos modernos. Elas dão suporte à navegação, comunicação, inteligência e logística. Guerras recentes mostraram como a internet via satélite comercial é poderosa quando a infraestrutura tradicional falha. A China quer essa mesma capacidade sem depender de empresas estrangeiras. Do ponto de vista chinês, a lógica é consistente. Os cabos formam a espinha dorsal.
As rotas terrestres adicionam redundância, os satélites fecham as lacunas. Juntos, formam um sistema de ponta a ponta sob controle da China. Porém, tudo só funciona porque Estado e empresas chinesas atuam em conjunto. Poucas empresas no centro controlam quase todas as camadas da rede, dos cabos aos serviços em nuvem. A Huawei tem papel importante. Ela fornece equipamentos de telecomunicações, sistemas de fibra óptica, hardware de roteamento e infraestrutura em nuvem em dezenas de países. Durante anos, ela construiu cabos submarinos por sua divisão marítima, que depois virou empresa separada, mas manteve-se no mesmo ecossistema. A Huawei não vende só equipamentos. Ela fornece sistemas completos, manutenção prolongada e suporte financeiro garantido por bancos públicos de fomento chineses. Depois, há as 3 gigantes estatais de telecomunicações da China: China Mobile, China Telecom e China Unicom. Essas empresas operam redes domésticas massivas, mas também investem diretamente em cabos internacionais, centros de dados e empreendimentos de telecomunicações no exterior. Quando um novo cabo chega à África ou ao Oriente Médio, uma ou mais dessas operadoras geralmente faz parte do consórcio proprietário. Isso é importante porque a propriedade determina o acesso. Se uma operadora detém capacidade em um cabo, ela controla o direcionamento do tráfego, as atualizações e a gestão da redundância. Com o tempo, isso dá às operadoras chinesas influência nas decisões de roteamento internacional. Por trás dessas empresas está o governo chinês, cujos bancos de política pública financiam muitos desses projetos. Empréstimos costumam ter prazos longos e poucas exigências políticas. Para países com pouco acesso a financiamento ocidental, as ofertas chinesas tornam-se difíceis de recusar. Nada disso implica que todo projeto tem agenda oculta. Muitos de fato melhoram a conectividade, mas o sistema funciona porque os incentivos estão alinhados. Governos buscam desenvolvimento, empresas chinesas querem mercados e Pequim deseja influência e resiliência. E essa combinação cresce rapidamente. Então, como outros países estão reagindo a essa mudança e o que acontece quando grandes potências começam a resistir? À medida que a presença digital da China se expandiu, isso provocou uma reação, especialmente dos Estados Unidos e seus aliados. Autoridades dos Estados Unidos afirmam que a infraestrutura da internet não é neutra. Quem constrói e gerencia a infraestrutura influencia a circulação, o acesso e a segurança dos dados. Quando essa infraestrutura vem de um país cujas leis exigem que as empresas cooperem com agências de segurança do Estado, sinais de alerta são acionados. Washington respondeu inicialmente focando nas redes de telecomunicações. Países como os Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e Japão restringiram ou proibiram equipamentos chineses em seus sistemas 5G. A preocupação estava centrada no acesso. Redes de telecomunicações modernas exigem atualizações frequentes de software e gestão remota. Se um fornecedor estrangeiro controla essa camada, surge um problema contínuo de segurança. A resposta da Europa foi mais dividida. Alguns países endureceram as regras de análise para a infraestrutura estrangeira. Outros seguiram com empresas chinesas, principalmente onde as alternativas eram limitadas ou mais caras. A divisão gerou tensão na União Europeia, onde segurança digital e acesso ao mercado costumam divergir. Já os países em desenvolvimento fazem outro cálculo. Para muitos governos na África, Sudeste Asiático e América Latina, a escolha não é entre a China e o Ocidente, é entre a China e nada. O financiamento chinês chega mais rápido, exige menos condições e entrega a infraestrutura funcionando. As alternativas ocidentais geralmente são mais lentas ou nunca se concretizam. Essa realidade complica os esforços para frear a expansão da China. A China pode ter outros motivos, mas o que eu vejo é um país preenchendo uma lacuna que existiu por décadas. Enquanto outros debatiam padrões e política, a China construiu cabos, centros de dados e conectividade em lugares que precisavam disso com urgência. Mesmo que interesses estratégicos estejam envolvidos, o resultado é infraestrutura real, acesso real e uma internet global mais distribuída, que não depende de um único centro de poder. Desde que os países escolham esses projetos voluntariamente, potências externas devem decidir o que é aceitável para eles. Compartilhe sua opinião nos comentários.